O Quinto Elemento, de escritora Eliana Machado. Em toda cidade grande há sempre um cantinho esquecido das pessoas. Ninguém passa, quer dizer, ninguém passa de noite. Mas uma tarde, como saída de parte alguma, uma silhueta humana campa em um desses cantos escuros e tenebrosos de um bairro bastante movimentado de dia. Apesar do gélido vento que anuncia um inverno dos mais severos, só a fumaça esbranquiçada que sai dos tubos do sistema de aquecimento dos edifícios do local anima a cena. Quanto à silhueta humana, esta permanece impertérrita. Como fundidos nas sombras de fim de tarde, capa e chapéu esposavam as formas do beco sem saída da Rua do Poder, habitado por 3 lixeiras contêineres de 4 rodas, uma embalagem de refrigerador e alguns mamíferos que também se locomoviam sobre 4 membros. O tempo passa, a temperatura cai e uma névoa prateada vai instalando-se pouco a pouco, soprada por rajadas de vento, num balé ritmado e entrecortado de gotículas de chuva. Nenhum hálito humano nas paragens, até o momento em que outra silhueta, desta vez bastante menos elegante que a primeira, mas muito mais enérgica, irrompe no beco sem saída como uma tromba d'água, imobilizando-se nada mais virar a esquina e perceber que havia alguém no fundo do beco. Vestindo um capacete de motoqueiro e uma capa de chuva velha e encardida, que sem dúvida abençoava o presente caído dos céus, estava um homem de forte compleição. Seria inútil elucubrar sobre sua idade. Nenhum membro exposto às intempéries, exceto suas enormes falanges que se prolongavam pelos buracos das luvas sem dedos que estava usando. Iria ficar parado ali por muito tempo sem se decidir a continuar seu caminho? Esse beco era território seu e agora havia ali um intruso. Mas quem poderia ser aquela pessoa? Por que razão ela estava lá, parada, recebendo os açoites da chuva e do vento? Estaria esperando por ele? Não se lembrava de ter marcado um encontro com alguém. Tampouco se lembrava de ter um parente ou amigo. Seus únicos amigos eram os gatos e os ratos do beco. De vez em quando, um ou outro pássaro, mas somente em dias de sol. Finalmente, decidiu continuar seu caminho e andar em direção do seu abrigo. Fintou um passo, colocando novamente o pé atrás. Uma ideia atravessou-lhe a mente como um raio. E se o desconhecido quisesse atacá-lo? Se ele o estivesse esperando tranquilamente sob a chuva, com o único objetivo de eliminá-lo? Talvez, debaixo daquela capa preta, aquela espécie de zorro estivesse escondendo uma arma. Mas, quanto a armas, ele também tinha com o que replicar em caso de assalto. Retirou o capacete, colocando-o no chão. Enfiou a mão direita no bolso interno da capa e retirou uma garrafa de champanhe rosé sauvage, abandonada quase intacta por um casalzinho debaixo de um banco público antes de terem sido expulsos do local por uma chuva repentina e não prevista pelos serviços meteorológicos. Reservava-a para o momento de dormir. Aquele líquido borbulhante funcionaria como uma espécie de chazinho que proporciona bons sonhos. Mas agora
tinha encontrado outra utilidade mais urgente para aquela garrafa. E para isso, seria melhor que ela estivesse vazia. Além do mais, seria uma pena desperdiçar um líquido tão precioso. Não é todo dia que um presente desses me cai do céu, pensou. Ergueu a garrafa, aproximou-a dos lábios molhados, esvaziando-a num piscar de olhos. Em seguida, enxugou o rosto e decidiu avançar para elucidar o enigma. À medida que dava um a um dos 40 passos que o separavam do seu lar, da sua caixa com teto de plástico preto de saco de lixo de 100 litros, sob o efeito da chuva, sua volumosa cabeleira branca se encolhia inexoravelmente como uma pele de onagro. Teve tempo ainda de vislumbrar uma última hipótese sobre o misterioso visitante noturno. Tratava-se, talvez, do patrão da empresa ao lado que o esperava para pedir-lhe que abandonasse o local. Não, ele não teria tido esse trabalho. Teria simplesmente chamado a polícia. Então, quem era aquele invasor? Faltava nada mais do que uma dezena de passos para dar quando seu coração começou a moderar suas batidas. De onde ele se encontrava, podia ver que não havia ninguém dentro da capa. Que alívio, pensou. Com efeito, capa e chapéu estavam pendurados à parede, o que de longe dava a impressão de haver ali uma pessoa. Desvencilhou-se da garrafa. Um presente, deduziu. Sacudiu a cabeleira para liberá-la do excesso de água e colocou o chapéu na cabeça. Caiu-lhe como uma luva. Em seguida, retirou do gancho onde estava pendurada a capa de chuva e, antes de vesti-la, enfiou a mão nos bolsos procurando um possível bilhete do seu benfeitor. Não ficou decepcionado. No bolso esquerdo da capa havia um pedaço de papel no qual estava escrito: "Este traje é encantado. Aquele que o vestir terá direito a um desejo que se realizará instantaneamente." Ah, que piadinha interessante essa. Ela é ótima, dizia para si enquanto vestia a sua capa nova. De qualquer forma, eu gostaria de ver a cara de quem me ofereceu este presente. Capa e chapéu são perfeitos para uma noite. Não teve tempo de terminar a segunda sílaba da palavra noite. O beco sem saída já se encontrava novamente desprovido de qualquer hálito humano.